Olá, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui no 11º dia do nosso propósito, hein? Da nossa jornada aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Eu sei que você pode estar assistindo a gravação dessa palavra, porque ao vivo é às 6 da manhã, mas essa gravação ainda vai chegar em muitas pessoas, eu acredito. E eu estou aqui num propósito com você, aprendendo princípios importantíssimos na palavra de Deus. Estou esperando alguém chegar ao vivo aqui para a gente começar. Mas isso, já tem gente chegando aí. Bom dia, irmã Maria fiel, todas as manhãs. Glória a Deus. E é isso. Hoje nós estamos no 11º dia. Não é isso, Maria? Graça e paz. 11º dia e, obviamente, 11º capítulo, ou seja, capítulo 11 de Provérbios. Provérbios do sábio Salomão, homem ungido por Deus e presenteado com sabedoria. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí, porque tá frio, mas tá uma benção, o dia tá amanhecendo agora, né, às 6 horas da manhã. Então, queridos, uma vez eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci, de um homem muito sábio, muito amante da palavra de Deus. Ele dizia que Salmos, o livro de Salmos, te ensina a como andar diante de Deus, e Provérbios te ensina como andar diante dos homens. Então, o Provérbio de Salomão é um manual para a vida, né? E é um manual que fala sobre muitos assuntos. E a gente está percebendo que em todos os assuntos, ou em todos os capítulos, perdão, Salomão ele também fala de princípios de prosperidade. E é isso que a gente está vasculhando, investigando, aprendendo e compartilhando aqui todas as manhãs. Bom dia, Flaviane, a paz. Que o Senhor abençoe tua família aí nessa terra tão distante, mas a internet hoje, né, nos aproxima de uma forma tão fácil, graças a Deus por isso, né? É um instrumento de Deus. Pois é, queridos. Então, indo direto à palavra, capítulo 11 de Provérbios, Salomão, ele como sempre, valorizando, reforçando o conceito de que a sabedoria é que norteia a nossa vida, né? E que o conhecimento e o temor ao Senhor são princípios que não podem ser esquecidos. Nas mãos de Deus está a riqueza, a pobreza, é Ele que enriquece, Ele que empobrece. Então a gente precisa entender que tudo vem de Deus, Ele é a nossa fonte. Ele é o Criador e o sustentador de todo o universo. Então não existe... A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter muito recurso e não crer em Deus, mas ela só vai usufruir do metal, do vil metal, ela só vai usufruir do que o dinheiro pode comprar. E isso é ruim. Tem uma frase que diz que tem gente na vida tão pobre, mas tão pobre, que tudo que elas têm é dinheiro. Então nós não estamos supervalorizando o dinheiro. Essas lives aqui, esses vídeos, essa busca na palavra de Deus não é para uma fórmula do enriquecimento, que eu acho que é o que muita gente procura hoje, mas sim a bênção da prosperidade. E bênção só Deus pode dar, ok? Então é isso que a gente está aprendendo na palavra aqui. Agora é lógico, Deus não tem raiva do rico. Se é Ele quem enriquece, diz a palavra, algumas pessoas, né? Então assim, Deus não tem raiva do rico. Não é impossível um rico ser salvo. Jesus não falou isso. Jesus falou da dificuldade, porque tem muita gente que ama a riqueza e faz dela o seu fim e não um meio, como já falamos aqui numa dessas lives anteriores.
Mas eu quero compartilhar com vocês o princípio de prosperidade que Salomão nos ensina no capítulo 11 de Provérbios, ressaltando com você apenas 2 versículos, versículos 24 e 25. A versão que eu uso hoje aqui, pessoal, é a NVI, Nova Versão Internacional, ok? Então é nessa versão que eu quero ler para vocês aqui. Agora, segura aí. Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso dá até um verso de música, né, gente? Dá para virar um louvor isso aqui, né? Aos compositores de plantão aí. Pois é, o princípio do capítulo 11, que Salomão divide conosco e nos ensina a ser prósperos, é ser generoso. Eu sei que eu já pontuei uma coisa aqui e ali, até ontem que foi o 10º dia, mas hoje eu quero focar com você apenas essa questão que é o ponto forte de Provérbios 11 no que diz respeito à prosperidade. Ser generoso. Bom, primeiro ele diz no verso 24, graças a Deus que há. Graças a Deus que esses ainda existem e sempre vão existir. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros que retêm o que deveriam dar caem na pobreza. Bom, isso vai contra a matemática humana, a lógica humana. Como assim? Quem dá tem mais. Quem retém tem menos. É isso que Salomão está dizendo. Quem dá e dá de forma generosa, eu vou falar para você já o conceito de generosidade aqui. Há quem dá e dá de forma generosa e acaba tendo mais. E aqueles que retêm, que seguram o que deveriam dar, acabam ficando pobres. Então isso vai de contra ou de encontro, né? A lógica humana, que é quem guarda tem mais. E isso não entra em contradição com nada que a gente vem falando sobre investir, sobre poupar, ok? Porque aí é outra coisa. Aqui está em jogo a questão do semear sobre a vida de outras pessoas. Então, esquece a lógica humana no que diz respeito a ser abençoado por Deus nas finanças. Porque o avarento, ele ama o dinheiro, ele idolatra o dinheiro, e ele faz assim, quanto mais eu guardar, mais eu tenho. Mas o guardar não é o poupar, não é o ser sábio, é ser avarento. Ele retém e muitas vezes ele deixa de dar, porque o verso 25 está dizendo, aqueles que retêm o que deveriam dar. Existem momentos na nossa vida que Deus proporciona a nós a oportunidade de darmos. A vida nos dá a oportunidade de semear sobre alguém. E aí a gente nega a fazer isso e acaba perdendo oportunidades. Existe, eu pergunto, uma outra forma de colher a não ser plantando? Existe uma outra forma de multiplicar a não ser semeando, multiplicar sementes? De aumentar a colheita sem aumentar a semeadura? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes é no momento do aperto financeiro que nós somos testados por Deus nos acontecimentos da vida para podermos semear na vida de alguém. E às vezes o retorno é rápido, às vezes o retorno é lento, às vezes é muito demorado, mas sempre
volta. Então, a lei da semeadura, em Gálatas capítulo 6, se aplica aqui de forma bem clara. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que eu semeio, eu também vou colher. Antes de citar algo das palavras de Jesus, vamos entender o que é generosidade. Eu peguei uma definição bem simples aqui, que você pega em qualquer dicionário aí seu. Generosidade é a característica de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Simples. Vou repetir. Generosidade é a característica de quem se sacrifica por outra pessoa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Eu estou falando e o dia está amanhecendo, ó. Você está tendo o privilégio ainda de pegar um pedacinho lá do céu, que estava negro até alguns minutos, agora ficando azul. Então, a generosidade, às vezes, é um momento de sacrifício pessoal. Você e eu podemos nos enganar de achar assim, eu só devo semear quando estiver sobrando. E não é bem assim. A generosidade, às vezes, é a oportunidade que a gente tem de semear sobre alguém, independente da nossa situação. O generoso se sacrifica. Às vezes ele pega o pouco que tem e divide por 2, por 3. Diz lá no livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 11, reparte com 7 ou até com 8. Reparte, cara. Semeia. Eu passando por um momento financeiro muito delicado na minha vida, eu tive uma constatação. Quando eu estava com um momento financeiro bem complicado, na mesma semana, na mesma quinzena, no máximo, eu tive 3 ou 4 oportunidades de semear. Eu tive um amigo cuja igreja, que estava sendo reinaugurada, estava a ponto de ter a energia cortada, porque ficou fechado um tempo por causa da pandemia e tal, e quando retornou, as contas estavam atrasadas. Eu estava num aperto financeiro naqueles dias, e aí o Senhor falou comigo, semeia. E eu falei com ele, me dá parte das suas contas, não posso assumir tudo. Ele, não, que isso, eu só estou desabafando, mas eu sei que Deus vai prover. Eu falei, pois é, já está fazendo, me dá aqui. Peguei, pum, paguei, falei, toma, essa já foi. Encontrei com uma outra pessoa, essa pessoa estava iniciando um negócio, e eu em aperto financeiro, mas na hora que ela começou a citar algumas coisas, Deus falou, semeia. E eu falei, me dá tal coisa aqui, deixa que eu vou pagar para você. Estava sobrando? Não, não estava sobrando. Mas a gente aprende na vida a ser desafiado pelas oportunidades de semear quando a nossa semente parece ser pouca. Mas uma semente pode frutificar e virar uma árvore que vai gerar muitos frutos, que vai gerar milhares de sementes. Então, uma semente é poderosa. E quando a gente lê, cara, a Bíblia é interessante, ela é a palavra viva de Deus, sem dúvida alguma, a gente sabe disso. Mas uma coisa vai puxando outra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9, no capítulo 9, ele diz que aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come também suprirá as vossas necessidades. Cara, quem dá semente para semear é Deus. Deixa eu contar em cima disso um testemunho para vocês. Estava eu num congresso com a minha esposa em São Paulo, há poucos anos atrás, e lá nesse congresso foi apresentado um projeto e foi pedido uma oferta de um valor que eu não tinha. Era uma oferta alta. Eu falei, graças a Deus que essa oferta é acima das minhas possibilidades, porque aí eu não tenho mesmo como dar. Olha só, que coisa, né? Como o nosso coração ele às vezes joga contra. E aí a palavra ministrada naquela manhã, 2 Coríntios 9, disse, aí o pastor que eu muito admiro,
tenho certeza que foi usado por Deus para despertar algo no meu coração ali também. Disse: você não oferta porque você não tem. Você não oferta porque você não crê. Porque a Bíblia diz agora, leia aqui comigo, que aquele que dá semente é o que semeia. Então é o seguinte: se você desejar no teu coração, Deus vai te dar a semente para você semear. Amanhã é o último dia do congresso e Ele vai prover a tua semente. E eu falei: Deus, então eu estou nessa. Fui para o hotel com a minha esposa. Na manhã seguinte, no encerramento do congresso, chegamos meia hora antes para garantir lugar. E aí antes do culto, eu recebo um SMS. Quando eu olho, restituição do imposto de renda tinha acabado de cair na minha conta. Era um dinheiro meu, mas não tem, você sabe que não tem uma data certa. Existe uma previsão da restituição, mas a restituição caiu da noite para o dia, naquele momento antes do culto. Eu tinha falado com Deus no final do culto da noite, fui para o hotel com a minha esposa e na manhã seguinte, por volta de 8h30, o dinheiro estava ali e era o dobro do que eu precisava para ofertar. Deus proveu a semente e foi um ano de bênção na nossa vida financeira, na vida da nossa igreja. Começamos a construir. Então, quero dizer uma coisa para você. Não é fácil, não é fácil. Quero dizer uma coisa para vocês. Deus dá semente ao que semeia. Você quer semear? É Ele que te dá a semente. E não se preocupe se o teu coração e a tua razão falarem com você assim: olha, se você jogar a semente toda manhã, você vai ficar sem semente. É mentira. Porque quem dá semente para semear e pão ao que come, quem provê tudo, é Deus. E às vezes, a oportunidade de ser generoso é um privilégio. E aí, 2 Coríntios 9:9, Paulo diz assim: distribua, se você quiser colocar dessa forma, distribua, dê os seus bens aos necessitados, e a sua justiça durará para sempre. Distribua, dê os seus bens aos necessitados, e a sua justiça durará para sempre. É a palavra de Deus. E aí eu vou dizer para você as palavras de Jesus em Lucas 6,38. Dê e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Vê o que Jesus está falando. Dê, no singular, vos darão, no plural. Por uma via, eu entrego minhas sementes. Por várias vias diferentes, Deus faz ela retornar para mim. Gente, não é uma barganha, é uma promessa. Não é uma troca como se fosse um mercado. Não, eu faço crendo que Deus não vai deixar faltar para mim e Ele é o provedor. Vocês sabem que no Brasil hoje e no mundo todo nós não estamos em dias fáceis. As coisas ainda estão com preço muito elevado, a pós-pandemia está cobrando o seu preço, bens de consumo aí estão realmente, alguns itens estão com valor muito alto, mas há uma projeção positiva para o Brasil nos próximos anos, tá? Isso daí eu creio, e independente da economia brasileira, eu estou falando de algo que é Deus zelando pelo seu povo. Então ele não falha, ele não falha. Essas oportunidades de ser generoso têm a ver com ser liberal, que é um outro significado da generosidade. Nós vimos que a generosidade é característica de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Porque às vezes a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém bate à nossa porta, não é quando está sobrando, é quando Deus quer nos testar, quando a vida quer testar o quanto generoso a gente de fato é.
E porque o outro significado de generosidade é liberalidade. Liberalidade. Ser liberal não é ser extravagante, de maneira irresponsável. Ser liberal não é não saber valorizar os recursos. Ser liberal é ter o coração solto. Ser liberal é ter a alma e o espírito tratados à luz da palavra, de uma confiança em Deus tão grande que a gente sabe que eu não sei por onde, mas Deus vai prover. E Deus provê. A gente observa no Novo Testamento que a palavra contribuir, ofertar, ela é muito mais assídua do que a gente imagina. Ofertar. Nós somos desafiados no Novo Testamento a ofertar, a socorrer, a abençoar. Jesus, quando chama o jovem rico e fala, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. E ele não pôde fazer porque estava pegado à riqueza. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a transformação é tão grande que Zaqueu diz, Senhor, vou pegar metade do que eu tenho, vou dar aos pobres, né, e vou restituir quem eu prejudiquei 4 vezes mais e tal, os pobres. Então, socorrer ao necessitado é uma característica de quem é generoso e é algo que Deus aprova e espera que a gente faça. Sabe, irmãos, não espere você ter muito para fazer alguma coisa, faça com o que você já tem. Deus nos testa com as oportunidades da vida de praticar o amor, a generosidade, a liberalidade, nos momentos em que as oportunidades surgem, não importa a nossa condição, a gente não pode deixar passar. A gente não pode deixar passar as oportunidades. Eu vou repetir para você os 2 versículos que são a chave do capítulo 11 de Provérbios, que é o 24 e 25. Ó. Há quem dê generosamente, liberalmente, e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e acabam caindo na pobreza. O generoso prosperará. Cara, isso é uma promessa. Isso é uma promessa da palavra de Deus. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É a lei do retorno, a lei da semeadura e da colheita, não é? É a promessa da palavra de Deus. Eu reforcei esse conceito com você, porque essa é a chave da prosperidade no capítulo 11. A 11ª chave é o princípio da generosidade, ser generoso. Hoje, talvez você terá a oportunidade já de praticar a generosidade, de socorrer alguém, de dividir com alguém. Quando a gente divide com alguém, a gente multiplica, porque antes estava com 1 e agora está com 2, com 3, ou, baseado em Eclesiastes 11, com 7, com 8. É isso que eu quero compartilhar com você hoje, tá? E a gente precisa acreditar nessas coisas e fazer entender de uma vez por todas que se Deus me dá a oportunidade de ser generoso, é porque Ele quer usar outras pessoas que são generosas para serem comigo. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Né? Então eu não posso esperar para depois fazer. Eu preciso fazer sempre que eu tiver a oportunidade de fazer. E aí Deus fará com que essas coisas, né? Porque o mundo gira e aí as nossas oportunidades vão surgir. Deus abençoe, irmã Maria, Edivânia, Maria José, tem muitas Marias aqui, né? Nossa irmã Flaviane, e eu quero encerrar aqui essa palavra, e cada dia um princípio, cada dia uma chave espiritual, e essas chaves parecem tão óbvias, parecem tão simples, e na verdade são, mas são poderosíssimas. E a gente precisa pôr isso em prática, ok?
como Tiago diz, né? Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pratique isso hoje. E eu também não vou perder a oportunidade, se ela vier, de fazer, porque eu creio num Deus que faz com que as sementes frutifiquem e retornem, inclusive, para a mão do semeador. Ok? Eu creio nisso. Deus abençoe você. Tenha um dia aí cheio da graça de Deus. Para quem está trabalhando, para quem está assistindo a gravação, né? Deus te abençoe ricamente. E vamos caminhando. Amanhã, 12º dia, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.